Nós temos estudado a respeito da oração. Primeiramente, estudamos a oração fundamentada na palavra. Vimos que é importante que nós oremos, falemos com Deus, baseado nas Escrituras, né? Depois nós estudamos como como orar lendo a Bíblia, né? Ou aprendendo a orar lendo a Bíblia. Foi o tema do nosso segundo estudo. E agora nós vamos entrar nesse assunto, a prática da oração segundo a Bíblia. A prática da oração segundo a Bíblia, então, é o nosso terceiro assunto, e nós vamos observar aqui diversos textos que nos indicam como é a prática da oração, ok? O nosso propósito aqui não é falar como já falamos anteriormente, né, a respeito dos temas que devem estar inseridos na nossa oração, ou o propósito da nossa oração. Não, essas coisas nós já falamos. Hoje, o nosso propósito é observar como a prática da oração acontece, né? Em que circunstâncias, na prática, ela deve se desenvolver na nossa vida, tá bom? Então nós vamos ver 5 coisas, né? A prática da oração, segundo a Bíblia, em 5 pontos, ok? Primeira coisa, é uma prática constante. A prática da oração é uma prática constante. Nós somos chamados pela Escritura a orar com perseverança, tá certo? E nós vamos ver alguns textos, a maioria deles, na verdade só um deles não está aqui nestes slides. O primeiro deles é Lucas 18, e por ser um trecho um pouquinho maior, convido você a abrir a sua Bíblia. Lucas 18, a partir do versículo 1, aqui está uma parábola, uma história que Jesus contou. O versículo 1 nos diz: Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Então, a parábola que ele vai contar é sobre isto, sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Então, a partir do versículo 2 está então a parábola. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: Julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: Bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então disse o Senhor: Considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que, depressa, lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Então nós temos aqui as palavras de Jesus sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. A história nos fala de uma viúva que importunava um juiz iníquo para ter resposta ou para ter auxílio na sua demanda. Ela clamava dia e noite: julga a minha causa contra o meu adversário. Ela importunou aquele juiz e ele chegou à conclusão: olha, eu não temo a Deus, eu não respeito homem nenhum, mas como essa mulher me importuna, eu vou julgar a causa dela antes que ela venha molestar-me. De repente, né, talvez o medo, antes que ela venha fazer algum mal em relação a mim. Provavelmente os juízes naquele período não andavam cercados de policiais federais, né? Não tinham toda aquela proteção policial. Então, ele acaba ficando até com medo de tanta importunação e ele decide julgar a causa daquela mulher. E aí diz o Senhor no versículo 6, considerai no que diz este juiz, pense no que ele acabou de dizer.
Peraí, se um homem que não tem nenhum compromisso com Deus, nenhum respeito com o homem, com o ser humano, por ser importunado, foi lá e fez justiça para aquela mulher? Versículo 7. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? É claro que Deus, está implícito aqui, Jesus dizendo, é claro que Deus vai fazer justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite. Então nós devemos orar sempre e nunca esmorecer, porque o Senhor, por mais que pareça demorado em responder às nossas demandas, Ele vai fazer justiça. Essa é a promessa bíblica. E aí ele termina dizendo, né? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Mas quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Quer dizer, na segunda vinda de Jesus, será que haverão homens, mulheres de Deus que vão clamar ao Senhor dia e noite? Essa é uma pergunta retórica, no sentido de estimular a sua igreja a realmente perseverar em oração até o fim. Por quê? Porque certamente aqui está implícito também o fato de que é na segunda vinda de Jesus, quando vier o Filho do Homem, é quando a justiça será estabelecida. Quando todas as causas das quais os filhos de Deus clamam dia e noite serão resolvidas. Então, a prática da oração é uma prática constante. Nós temos ainda outros textos a esse respeito, como Romanos 12:12. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e na oração perseverantes. Nós devemos, então, perseverar na oração. Efésios capítulo 6, versículo 18 nos diz: com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, nós somos chamados a orar em todo tempo no Espírito. Se você ler o contexto de Efésios 6, ali ele está falando sobre a armadura, né? A armadura de Deus, né? O capacete da salvação, a espada, o escudo, o cinturão, né? O calçado, tudo relacionado à armadura do crente, e a oração faz parte desta proteção, vamos dizer assim, espiritual do servo de Deus. Nós devemos nos fortalecer e nos preparar para as demandas da vida em oração em todo o tempo. Então a prática da oração é uma prática constante. Ainda eu poderia ter até sublinhado em Efésios 6 ainda, né? Orando em todo o tempo no Espírito e para isto vigiando com toda perseverança. Olha só, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então nós devemos perseverar na súplica por todos os santos, pelos servos de Deus que estão ao nosso lado, que estão no nosso país, que estão em outros cantos do mundo. Nós devemos constantemente suplicar ao Senhor uns pelos outros. Colossenses capítulo 4, versículo 2 nos diz: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Perseverai na oração. E 1 Tessalonicenses capítulo 5, 17 e 18, texto clássico sobre oração: orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então é interessante como nós queremos encontrar respostas sobrenaturais, definitivas, para questões pontuais da nossa vida, quando a palavra de Deus nos é absolutamente clara no sentido de qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Qual que é a vontade de Deus? Que em tudo nós demos graças a Deus. Seja na abundância, seja na escassez, seja na riqueza, seja na pobreza, seja na saúde, seja na enfermidade, seja na alegria, seja no lamento, na angústia, em tudo nós devemos dar graças a Deus, e esta é a vontade de Deus. Orando sem cessar. Ok? Nós podemos ter e devemos ter momentos de oração
ao longo do nosso dia. Nós vemos isso na vida dos apóstolos. Comece a ler o livro de Atos e você vai ver que eles tinham a oração da hora nona, eles tinham a oração no final da tarde, se não me engano era às 9 horas da manhã, ao meio-dia, às 3 horas da tarde. Eles tinham seus momentos de oração. Nós podemos ter esses momentos de oração. Estou lembrando aqui também de Daniel, né? Daniel também não abriu mão da sua vida de oração, mesmo quando veio um decreto do rei que quem orasse a qualquer outro, senão ao rei da Babilônia, iria ser jogado na cova dos leões. Ele não teve medo disso, continuou perseverando em oração, e ele orava praticamente de forma pública, porque ele se colocava na janela, né, de forma visível. Todo mundo sabia que ele estava orando, todos que passavam na frente da sua casa. Então ele perseverou em oração, e então é uma oração sem cessar. Agora, assim, voltando ao que eu estava dizendo, nós podemos e devemos ter momentos de oração no nosso dia. No entanto, o crente ele não deve se limitar a momentos de oração, né? Uma prática católica e de outras religiões, eu creio que também, é de ir ao templo para orar no templo. E isso, no começo da igreja cristã, no livro de Atos mesmo, isso também era experimentado, né? Eles iam até o templo para orar, como se aquele local pudesse, então, se aproximar mais eles de Deus, tá? Se você passar por igrejas católicas, você vai ver, até em filmes mesmo nós vemos, pessoas que vão e estão ali em oração diante da imagem, etc, etc. Mas veja, eu creio que o Novo Testamento ele vai nos apontar na direção de que a nossa oração pode ser feita em qualquer lugar, em qualquer momento. Aliás, a Bíblia inteira, né? Orar sem cessar. Se você vê a história de Neemias, por exemplo, ele faz breves orações ao longo de todo o livro, breves mesmo, orações de uma frase. Ele vai fazer alguma coisa, ele faz aquela oração que é rápida, é específica, é momentânea, mas por quê? Porque ele está diante da face de Deus o tempo todo. Aquela oração breve. Você vai fazer alguma coisa, Senhor, me conduz nesse momento. Você vai falar com alguma pessoa, Senhor, me abençoa nesse momento que eu vou falar com tal pessoa. E assim deve ser a nossa vida. Uma vida de oração não é uma vida que passa necessariamente longos períodos em oração. Pode até ser, você pode passar às vezes 1 hora orando, tem gente que passa 2 horas orando, tá? Na nossa cultura isso é mais raro, mas tem também pessoas que oram muito, por muito tempo, e eu admiro bastante pessoas que têm essa dedicação. Agora, nós somos chamados a orar sem cessar, ou seja, não é só por um período, mas ter uma vida de oração, uma oração então constante. A prática da oração deve ser uma prática constante. Em segundo lugar, a prática da oração é uma prática solitária. Nós vemos isso também de forma muito evidente na pessoa de Jesus. Mateus capítulo 6, versículo 5 e versículo 6 nos diz o seguinte: quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Então, Jesus está aqui no Sermão do Monte e ele está ensinando os seus discípulos. Vocês não devem procurar ser vistos pelos homens. Por quê? Aqueles que querem ser vistos pelos homens, no momento em que eles são vistos, eles já receberam a recompensa. Era exatamente isso que eles queriam. Mas o cidadão do reino dos céus é alguém que entra no seu quarto, fecha a sua porta e ora ao seu Pai em secreto. Porque o Pai vem em secreto e dará a recompensa adequada. Então, é uma oração solitária.
Nós precisamos praticar esse tipo de oração solitária. Jesus fez isso muitas vezes. Mateus 14, 23 diz assim: E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar, sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Ora, por que ele subiu ao monte? Muitas pessoas até os dias de hoje vão orar no monte, porque acreditam que de alguma forma estarão mais próximas de Deus. Mas não, o local geográfico não faz a menor diferença. Tá? Por que ele subiu ao monte? Porque ele queria orar sozinho. No monte não havia as outras pessoas ali para ficar aglomerando e demandando a atenção dele. Ele subia ao monte para que ali ele pudesse se reservar, estar sozinho e então falar com seu pai. Em Mateus 26, 36, diz assim: Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. Ou seja, ele vai sozinho, ele quer estar sozinho com seu pai. Em Marcos 6, 46, diz assim: E tendo-os despedido, despediu seus discípulos, ele então subiu ao monte para orar. E Lucas 6,12, que são textos paralelos, mas tem alguns detalhes diferentes na escrita. Diz assim: Naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Então, nós vemos no ministério de Jesus uma atenção muito grande à oração. Momentos em que ele se apartava para orar, para estar ali diante da face do seu Pai em oração. E, meus irmãos, nós precisamos ter momentos no nosso dia, na nossa semana, em que nós vamos nos reservar para falar com Deus. Nós vamos abrir o nosso coração diante de Deus. Isso é absolutamente necessário para a nossa alma, para que nós possamos encontrar em Deus a satisfação para o nosso coração. O que você faz quando você está preocupado, quando você está ansioso? O que você faz quando alguma coisa específica está tirando o teu contentamento e você precisa tomar uma decisão? O que você faz? Você procura uma distração? Você procura, de repente, algum entretenimento para você então relaxar? Ou você vai comprar alguma coisa? Vai comer alguma coisa? Como é que você lida com estas coisas que acontecem no seu dia a dia? O cristão é chamado a buscar a Deus em momentos assim, a estar em oração solitária, com a porta do quarto fechada, para que nós possamos nos derramar perante a face do Senhor. Então a prática da oração é sim uma prática solitária e deve ser assim. Nós devemos ter momentos assim. Se você ainda não tem momentos assim, você precisa criar na sua rotina, na sua semana talvez, um momento em que você vai estar diante do Senhor, falando com Ele face a face, sabendo que Ele ouve a sua oração. Uma dica bíblica é que isso seja feito de manhã, não é mesmo? Nós vimos aqui no Salmo 5, versículo 3, De manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Então, um bom momento para nós estarmos diante da face do Senhor é de manhã. Né? Uma boa dica bíblica aí a respeito dessa prática solitária da oração. Em terceiro lugar, a prática da oração é uma prática comunitária. Então, em terceiro lugar, a prática da oração é uma prática comunitária. Nós vemos aqui em Mateus 21, 13, o seguinte: E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. No sentido solitário, em que as pessoas podem se aproximar, né,
e falar com Deus ali, mas Jesus está, sem dúvida nenhuma, ampliando o sentido da casa de Deus, do templo. Ele próprio se identifica com o templo e ele diz que é por meio dele que os homens terão acesso ao Pai. Então, ele é o templo, ele é a habitação de Deus e é por meio dele que nós falamos com Deus. E falamos de modo não só solitário, mas também comunitário, porque todos nós juntos nos achegamos a Cristo para falar com o Pai, né? Então então nesse sentido espiritual, há uma oração ou há essa evidência de que nós nos aproximamos em comunidade para a oração com o Pai. E no sentido mais, vamos dizer assim, uma aplicação mais pragmática ou mais física desse versículo, né? Quando nós nos reunimos em adoração a Ele, nas nossas igrejas mesmo, ou nas nossas casas, nós então estamos ali para a oração. Somos a casa de oração, como igreja, né? Em Lucas 9, versículo 28, nos diz o seguinte: cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. Então nós vimos anteriormente que Jesus se retirava para orar sozinho no monte, mas ele também eventualmente fazia isso com alguns dos seus discípulos. Uma reunião em pequeno grupo, né? Ele chamou Pedro, João e Tiago. Pequeno grupo ali de discípulos, aqueles que eram mais próximos, eram os mais imediatos dele, e ele então se retirou com eles para orar, com o propósito de orar. Então uma oração comunitária, eles certamente ali oraram juntos, certo? Em Atos 1,14, diz o seguinte, que todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então, no início da igreja, antes da descida do Espírito Santo, nós vemos a igreja reunida e eles perseveravam unânimes em oração. Eles estavam juntos, perseverando em um só coração em oração. Em Atos 12, versículo 5, nos diz que Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Então a igreja estava reunida no momento em que Pedro estava encarcerado, estava reunida em oração por Pedro para que ele pudesse ser libertado. Então a oração é também comunitária, ela deve fazer parte da vida da igreja. A igreja é a casa de oração. Nós devemos estar sempre em oração. O texto de Tiago, capítulo 5, versículo 13 e 14, nos diz assim: se alguém está entre vós sofrendo, faça oração. Quer dizer, entre vocês, na comunhão entre vocês, se há alguém que está sofrendo, então vocês todos devem fazer oração. Faça oração. Na sequência ele diz, está alguém alegre? Cante louvores. Então, tanto o sofrimento como a alegria deve impulsionar a comunidade a participar desse momento. Se há no sofrimento, então todos devem estar em oração. Se há na alegria, todos devem cantar louvores, ou seja, deve haver essa compaixão, essa aproximação de sentimentos. A igreja deve estar sempre em um só coração, unidos, né, na mesma causa, no mesmo objetivo. Na sequência ele diz, está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. Então, se alguém está doente, os presbíteros, a liderança, deve tomar conhecimento e deve se dirigir ao doente e fazer oração sobre ele, ou seja, impor as mãos talvez, dependendo, né, da gravidade da enfermidade, enfim,
devem fazer oração sobre ele, ou seja, uma oração comunitária, uma oração em conjunto entre o povo de Deus. Isso é parte da vida cristã, essa oração comunitária também. É claro, Jesus, como nós já vimos, nos ensina a entrar no nosso quarto, fechar a porta, orar ao nosso Deus em secreto. Mas também somos chamados a orar juntos, uns com os outros. Isso faz parte da vida cristã. Olha, por exemplo, também em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 8. O apóstolo Paulo diz, quando ele está falando, se você ler o contexto, ele está falando sobre o culto público. Ele diz, quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Então ele está falando sobre um momento de oração no culto, sobre a oração especificamente aqui dos homens, mas não que as mulheres também não possam orar. Em outros contextos bíblicos nós vemos mulheres orando e participando do culto também normalmente, né? Mas o ponto aqui que eu quero destacar é: orem em todo lugar, levantando mãos santas, ou seja, ali na reunião do povo de Deus, né, orando ao Senhor com mãos levantadas, sem ira e sem animosidade. E a palavra de Deus corrige isso dizendo, não, a oração não deve ter ira. E às vezes a gente vê orações iradas, né? Eu já vi orações muito iradas, pessoas que estão iradas e elas começam a orar e repreender e amaldiçoar praticamente alguma circunstância ou até mesmo alguma pessoa ou o diabo que seja. Então aquela ira, aquele ódio e com muita animosidade. Não, a Bíblia nos ensina a não ir por este caminho. Além de tudo isso, então nós chegamos aqui, nós falamos que a prática da oração é uma prática constante, é uma prática solitária, é uma prática comunitária, mas é também uma prática familiar. Então, em quarto lugar, a prática da oração é uma prática familiar. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês para dois textos específicos. Creio que são muito importantes. O primeiro é o texto de 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 5, que diz assim, entre marido e mulher, não vos priveis um ao outro. Aqui está falando da relação sexual. O homem não deve privar-se para a mulher, e nem a mulher ao homem. Eles não devem se privar. Ambos devem manter relações sexuais, salvo talvez por mútuo consentimento, se os dois entrarem em acordo sobre isso, sobre não ter relações sexuais por algum tempo. E isso quando tiver um objetivo específico, para vos dedicardes à oração. E novamente vos ajuntardes, ou seja, por algum tempo vocês se privam para que estejam em oração, obviamente em oração juntos. E depois vocês então se unem novamente para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Por quê? Quando uma mulher se priva ao seu marido, ela está colocando o seu marido numa posição de fragilidade às tentações de Satanás. Quando o marido se priva a sua mulher, ele está colocando a sua mulher numa posição de fragilidade em relação às tentações de Satanás. Portanto, não devem se privar um ao outro, no máximo por algum tempo, alguns dias talvez, para se dedicarem à oração. Somente. Esse é o único caso. O que eu quero destacar com isso não é nem o fato de que o homem e mulher, marido e mulher, devem manter relação sexual com regularidade. O que eu quero destacar aqui é a importância da dedicação à oração como casal. Nem eu coloquei aqui familiar, porque óbvio, os filhos devem participar da vida de oração da família, mas eu creio que esses textos nos indicam o dever do casal estar em oração, para vos dedicardes à oração, como casal. Um outro texto relacionado a esse assunto é o de 1 Pedro 3, versículo 7,
que diz assim: maridos, vós igualmente, vivei a vida comum do lar, com discernimento. Então, eu creio que os homens, em geral, têm mais dificuldade em viver a vida comum do lar. Nós temos uma inclinação grande para o trabalho, né? Para o entretenimento ali com outros homens, jogos, conversas, outras coisas assim. Então, não é à toa que a Bíblia nos traz essa recomendação, viver a vida comum do lar, ou seja, participa da vida, do dia a dia da sua casa. Maridos, vós igualmente, vivei a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. É interessante que, nesse período de quarentena, tem sido noticiado um aumento da violência no lar. Por quê? Porque justamente os homens procuram sempre estar fora da vida comum do lar para satisfazer as suas necessidades, as suas demandas, os seus interesses. Né? A vida comum do lar, vamos dizer assim, é uma coisa de mulher, né, para muitos homens. Então, quando eles são obrigados a estar em casa, a viver a vida comum do lar, eles acabam se sobrepondo às suas mulheres. Eles acham que são autoridade e acabam agindo de forma autoritária, bruta com as suas esposas. E a Bíblia, então, é muito sábia. Deus e o apóstolo em que foi inspirado para essas palavras aqui, são muito sábios em colocar dessa forma. Por quê? Quando o marido ele está no dia a dia com a sua família, os seus sentimentos devem ser controlados, os seus princípios devem ser trabalhados, e ele deve olhar para sua esposa como parte mais frágil e cuidar dela, né? Considerá-la como alguém que tem grande dignidade. Mas eu quero destacar o final desse versículo, né? O marido deve viver a vida comum do lar, deve considerar a sua mulher como parte mais frágil, deve tratar ela com dignidade, para que não se interrompam as vossas orações. Quer dizer, o relacionamento conflituoso entre marido e mulher é um grande obstáculo à vida de oração. Alguém que está em conflito com o seu cônjuge tem grande dificuldade em manter uma vida de oração ininterrupta. Tá? Ao passo que, quando há harmonia no lar entre marido e mulher, as orações, então, elas fluem de um modo mais natural, então todos são beneficiados com isto. Então, nós devemos, juntos, como casais, nos dedicar à oração de forma contínua. Tá? Nós não podemos abandonar essa prática da oração em família e, sobretudo, como casais. Ainda sobre isso, eu coloquei um texto para a gente refletir, um pequeno parágrafo escrito pelo escritor estudioso da Bíblia, Kistemaker. Ele disse: quando um marido não vive com sua mulher de acordo com as Escrituras e não a respeita, descobre que não é capaz de orar com ela. Quando um marido não vive com a sua mulher de acordo com as Escrituras e não a respeita, ele descobre que não é capaz de orar com ela. Assim também, quando a esposa se recusa a aceitar a autoridade do marido, ela se impossibilita de orar com seu esposo. Quando a mulher também tenta se sobrepor à autoridade do seu marido e tenta assumir o mesmo papel que ele na família, ela também vê que está impossibilitada de orar com o seu marido. Veja, não sei se dá para sublinhar aqui, acho que dá, a palavrinha com. O marido orar com a sua esposa orar com o seu marido.
Isto é prejudicado quando ambos falham nas suas responsabilidades um com o outro. Ele diz ainda: Deus não aceita as orações que marido e mulher oferecem num ambiente de luta, de briga e discórdia. Quando há conflitos entre o casal, Deus não aceita essas orações. Primeiro precisa haver reconciliação. Na sequência ele diz: Ele quer que se reconciliem para que possam orar juntos em paz e harmonia e assim gozar, desfrutar as incontáveis bênçãos divinas. Então, marido e mulher devem se reconciliar para que possam orar juntos, para que possam desfrutar das bênçãos de Deus, decorrentes destas orações e dessa harmonia, dessa paz no relacionamento. Então, a prática da oração é uma prática familiar, ou poderíamos dizer, é uma prática conjugal. Em quinto e último lugar, a prática da oração é uma prática consciente. Consciente. Por que a Bíblia vai dizer que nós devemos orar de maneira consciente? Porque eu creio que há uma tendência em nós, ou nos homens em geral, nos crentes inclusive, de mistificar o papel da oração na nossa vida e considerar a oração como algo puramente, vamos dizer, espiritual, desassociado à razão. Então não é incomum no meio evangélico nós vermos orações animadas, vamos dizer assim, né? Com animosidade, em que praticamente não se vê lógica no que está sendo dito, né? Às vezes, há murmúrios sem sentido. Isso quando não há o que equivocadamente chamam de dom de línguas, né? Falar línguas estranhas, o orar em línguas. Então tudo isso é descartado pela Escritura Sagrada. Não deve haver nada disso. E aí nós vamos ver alguns textos sobre isso, especialmente na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 14. E é o capítulo em que ele fala justamente sobre o dom de línguas em associação com a oração também. Então é um trecho razoavelmente longo. Vamos ler passo a passo. Versículo 9. Assim vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Quer dizer, tem as palavras ditas no culto, ele está falando num contexto de culto, as palavras ditas num culto devem ser palavras compreensíveis, para que as pessoas consigam entender. Ele diz, porque estareis como se falasseis ao ar. Quer dizer, se você está falando palavras incompreensíveis, você está falando para o ar. Ninguém está participando disso. Versículo 10. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Ora, quais são os tipos de vozes no mundo? São os idiomas. Todos os idiomas, para aquele que não conhece o idioma, é incompreensível. Mas não significa que aquele idioma seja incompreensível. Não, é porque falta talvez o conhecimento para a gente acerca daquele idioma. Porque aquele idioma tem sentido para os falantes daquele idioma, né? Então, nenhum idioma é sem sentido. Todos eles têm sentido. Até mesmo Libras, que é o idioma das pessoas que não têm a capacidade de ouvir, né? São deficientes auditivas. Então, até mesmo a Libras, que é todos aqueles gestos que a gente até vê algum sentido, às vezes, né, nos gestos, mas alguns parecem que não têm o menor sentido com o que está sendo colocado, o que está sendo dito. Mas para os falantes ou para os
para aqueles que a língua principal deles é Libras, há todo sentido naquele gesto, naquela, não é gesto que fala, né? Como é que fala? Naquele sinal, não é mesmo? Versículo 11. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Então, se eu for tentar falar com um chinês, eu falar em português, ele falar em mandarim, não haver interpretação, eu sou estrangeiro para ele, ele é estrangeiro para mim. Não vai haver comunicação. Esse é o grande ponto. Deve haver comunicação. A palavra comunicação é construída entre duas partes. E a primeira tem a ver com o sentido de algo comum. Comum. Comunicação é comum. Tem que estar as duas partes ali afinadas, harmonizadas naquele processo. Versículo 12. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Vocês querem dons? Então vocês devem buscar dons que edifiquem a igreja. Não coisas que vão trazer edificação para você mesmo, né? Eu já ouvi cristãos dizendo que gostariam de ter o dom de línguas, né? Ok, o dom de línguas. O verdadeiro dom de línguas é muito interessante e foi muito importante na história. Por quê? O dom de línguas é a capacidade sobrenatural que Deus dá a alguém de falar um outro idioma sem nunca ter estudado, né? Então, esse tipo de dom, o verdadeiro dom de línguas, ele pode edificar outras pessoas. Só que não vai edificar outras se for se não for interpretado. Por isso tem que haver interpretação, né? Então Paulo está dizendo o seguinte: olha, se você procurar o dom de línguas, você talvez não estará edificando a igreja, salvo se houver interpretação. Versículo 13 justamente nos traz isso, que é a sequência. Pelo que o que fala em outra língua deve orar para que possa interpretar. Ou seja, é possível que Deus tenha dado o dom de línguas para alguém, no sentido dessa pessoa ser capaz de falar em outro idioma, conhecido de outras pessoas, só que ela própria não conhecer o sentido disso. Então ele está orientando: olha, se você tem o dom de língua, você é capaz de falar um outro idioma, mas você não entende esse idioma, você deve orar para que você também tenha a capacidade de entender o que está sendo dito e possa então também interpretar esse conteúdo, né? Versículo 14. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Então, eu devo orar de modo compreensível, não só para os ouvintes, mas também para mim. Eu preciso também saber o que eu estou dizendo, né? Não adianta eu entrar num estado de êxtase e falar coisas incompreensíveis. O meu espírito, vamos dizer assim, né? Ele se eleva, só que a minha mente não está sendo abençoada, está infrutífera, ou seja, é um processo ineficaz. Nem eu mesmo estou sendo edificado, nem as outras pessoas. E o que ele está dizendo é que no culto público, todos devem ser edificados. E aí, versículo 15, ele diz: que farei então? Que farei, pois? Eu vou orar com o espírito, mas também orarei com a mente. Então ele está fazendo essa divisão aqui entre espírito e mente, porque o espírito, no caso, aquela parte mais sensorial, mais emotiva, né, espiritual mesmo da nossa vida, e a mente no sentido da razão, ou seja, a razão ela deve estar sempre participando de todas as nossas emoções, de todas as nossas, de tudo que acontece dentro do nosso ser. Ele diz ainda: cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente, ou seja, a mente está
sempre atenta, participando de tudo. Versículo 16. E se tu bendisseres apenas em espírito, ou seja, se você adorar a Deus, bendizer a Deus somente em espírito, como dirá o indouto o amém depois da tua ação de graças? Quer dizer, se você agradecer a Deus em espírito de uma forma que seja incompreensível, não tem como outras pessoas dizerem amém, ou seja, participarem da tua oração. Então deve ser sempre compreensível. Ele segue dizendo, visto que não entende o que dizes. Um indouto, a pessoa que não conhece aquele idioma, não está entendendo o que você está dizendo. Porque tu de fato dás bem as graças, mas o outro não é edificado. E esse é o grande objetivo em tudo que é feito num culto. Na pregação, nas palavras que são ditas, nas orações, é trazer edificação para a igreja. Não foi isso que foi dito aqui no versículo 12? Procurai progredir para edificação da igreja. É exatamente isso que ele está colocando aqui. Todos devem ser edificados. Se alguém ora em outra língua no culto, nem todos serão edificados. Então, se não há quem interprete, deve ficar quieto. Versículo 18. Dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Então ele está falando de idiomas. Ele não está falando da língua dos anjos, algo incompreensível. Não, ele está falando de idiomas. Ele está falando, eu dou graças a Deus, eu agradeço a Deus, porque eu falo em outras línguas mais do que vocês. Paulo era poliglota, Deus deu uma capacidade incrível dele de falar em outras línguas também. Versículo 19. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento para instruir outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Por quê? Falar em outra língua não vai trazer edificação nenhuma para ninguém. Não adianta eu ficar falando aqui e ninguém entender absolutamente nada. E aqui um texto também de Kistemaker. E aqui eu fiz alguns destaques em amarelo nas palavras mente, ou algo relacionado a isso, e na palavra oração. Olha só. O espírito e a mente devem operar juntos no exercício da oração para pronunciar palavras inteligíveis. Precisam edificar os membros da igreja que ouvem essas palavras. Portanto, Paulo insiste que os coríntios orem num idioma que seja conhecido por todos os que estão presentes no culto. Foi uma prática da Igreja Católica por séculos, o culto em latim. Em todos os cantos do mundo, o culto era em latim. Isso não trazia proveito algum para as pessoas que estavam ali. Elas até poderiam ter, vamos dizer assim, o espírito elevado a um estágio de comunhão, de uma experiência mística, mas a mente deles estavam infrutíferas nesse processo e isso não traz edificação. Ele diz aos coríntios que tanto o espírito como a mente devem orar com eficácia para o benefício da igreja. Na verdade, orar, olha só, pede concentração intensa da mente. Quando a gente ora, nós precisamos nos concentrar, a nossa mente está atenta, devemos compreender o que está sendo dito. E aí, por que há uma concentração intensa na mente? Porque nós louvamos a Deus, nós confessamos os nossos pecados, nós agradecemos as bênçãos recebidas, nós humildemente pedimos que Ele satisfaça nossas necessidades. Então tudo isso demanda a participação da nossa mente. Nós devemos estar atentos a tudo o que está acontecendo. Então, foi sobre isso que nós falamos hoje. A prática da oração segundo a Bíblia é uma prática constante, é uma prática solitária, é uma prática também comunitária, uma prática familiar e uma prática consciente. Esses pontos todos
respeito à prática, como deve ser a nossa oração. Quais palavras nós vamos usar, isso é de cada um, obviamente, né? Nunca ninguém é chamado a orar igual a ninguém, no mesmo contexto. Cada pessoa vai ter a sua vida de oração diferente dos demais. Você não precisa se pautar no exemplo de ninguém. Baseie-se nos exemplos bíblicos. Baseie-se na prática de oração de Jesus. Como ele orava, como ele se separava dos demais para estar em oração, ele perseverava em oração. Olhe para a parábola bíblica a respeito do juiz iníquo e veja que é importante orar sempre, perseverantemente. Estude as orações bíblicas, né? As orações de Davi, as orações de Moisés, a oração de Ana. Né? Olhe para as pequenas orações de Neemias. Ao final de cada capítulo, ele faz uma breve oração. Olhe para as orações de Paulo. Paulo faz orações pela igreja, nas suas cartas. Carta aos Efésios, Colossenses, Filipenses. Nós vemos Tessalonicenses, vários momentos em que ele fala, eu oro por isso, eu peço isso diante de Deus. Olhe para o livro de Apocalipse também, né? Que mostra ali algumas orações, até mesmo canções que são entoadas a Deus. Então, as nossas orações devem ser pautadas na Escritura, e somente na Escritura. As experiências humanas, elas não vão nos ensinar a orar corretamente, como Deus quer que nós falemos com Ele. Nós precisamos olhar para a Escritura, aprender com a Escritura como orar, de que maneira, com quais ênfases, como deve ser a nossa prática. Os princípios bíblicos devem nortear a nossa prática de oração. Se alguém disser para você, você deve acordar às 3 horas da manhã para orar, você pode, será ótimo, mas esse não é um dever que a Bíblia coloca sobre você. Se alguém disser que você deve fazer uma vigília de oração e orar da meia-noite às 6, você pode fazer isso. Talvez isso traga grande benefício para o seu coração, mas esse não é um dever que a palavra de Deus coloca sobre você. Talvez alguém diga para você, vamos ao monte orar, porque lá é o lugar de orar e nós estaremos mais próximos de Deus por ser mais alto, etc, etc. Você pode até ir. Você pode até sentir algo especial, porque você está lá sozinho, isolado do mundo, sem as distrações do mundo. Talvez isso traga bastante benefício para o teu coração, mas a Bíblia não coloca sobre você o dever de orar em um monte. Mas a orientação é que você se separe do mundo, para que você possa orar. Na região onde Jesus vivia, certamente haviam vários montes, o Monte das Oliveiras e outros montes. Aqui, que monte há próximo a nós, que nós possamos ir com facilidade? Né? Talvez você conheça alguns montes, mas não há nenhum dever na palavra de Deus dizendo que você deve subir ao monte para orar. São pouquíssimos exemplos bíblicos que mostram alguém indo a um monte orar. Então, o local de oração pode ser qualquer um, inclusive o quarto. Um local ali pessoal, bem familiar, bem próximo à sua realidade. Então, que Deus te abençoe, que você tenha aprendido ao longo destes estudos a respeito do que a Bíblia coloca sobre oração. Eu creio que essa é uma pequena introdução a esse assunto vastíssimo que é essa comunicação especial que Deus nos permite ter com Ele por meio da oração. Lembrando que sempre as nossas orações são possíveis por causa da obra de Jesus. Nós nos aproximamos do Pai por causa de Jesus, por meio de Jesus. Ele é o nosso mediador. E também jamais podemos esquecer que o Espírito Santo é quem nos auxilia nesse processo, é quem está presente na nossa vida e nos guia
e nos ensina e nos dirige esse momento. E até quando nós nem sabemos o que dizer diante do Senhor, Ele nos auxilia nas nossas limitações. Então, que Deus nos abençoe, que Deus abençoe você e que nós possamos desenvolver uma vida de oração mais próxima à vontade de Deus, aquilo que Deus espera de nós.